Seja muito bem-vindo ao meu canal Ordem Cronológica. Se você ainda não me conhece, eu sou a Char e aqui eu ajudo mulheres a renovarem a sua mentalidade através do perdão. Então, esse canal nasceu em 2019 com o desejo de levar uma mensagem, de levar uma palavra, e essa palavra ela vem amadurecendo no decorrer dos anos, conforme eu estou amadurecendo, eu estou me desenvolvendo, essa mensagem também está se desenvolvendo junto comigo. Mas hoje eu vim falar aqui de um caso muito triste que aconteceu aqui na região onde eu moro, em Santa Catarina, em Blumenau. Trazer aqui um ponto de vista, uma palavra que talvez sirva de consolo para você. Hoje que eu gravo esse vídeo é dia 6 de abril de 2023. E ontem, no dia 5, uma creche aqui em Blumenau, a creche de educação infantil Cantinho do Bom Pastor, foi atacado, né? As crianças foram atacadas por um criminoso, né? De uma machadinha. E ele tirou a vida de 4 criancinhas e 5 delas estão em estado grave no hospital nesse momento. Então, a cidade de Blumenau está em luto. E muitos de nós também, né, nós sentimos muita dor dessas mães, desses pais, a dor dos professores, a dor das crianças que presenciaram essa crueldade. E por que eu estou trazendo esse tema aqui, né? Porque não tem como a gente não se compadecer, não tem como a gente fechar os nossos olhos e dizer que a gente não está vendo, né, o que está acontecendo. E questionar onde está a justiça divina nesse momento, né? Se você olhar lá na descrição do meu vídeo, eu digo que esse canal é um canal cristão. E por muitas vezes, quando eu questionei a justiça divina para os líderes religiosos, eles diziam para mim não tentar, não questionar o Senhor, nosso Deus. E esse tipo de coisa, como aconteceu, né, essa crueldade, é algo que me fazia questionar, me fazia buscar respostas, e naquele momento eu não entendia. E a única coisa que eu sabia, que eu podia pensar, é que não havia justiça, né? Não havia justiça, que Deus era injusto, né? Por que Deus ia querer uma coisa dessas? Então, dentro da minha mentalidade que eu tinha antes, eu não conseguia entender isso, e eu me entristecia. E quando eu questionava, eu era envolvida por medo. As pessoas colocavam medo em mim para que eu não questionasse mais determinadas coisas. E eu precisei passar por uma renovação mental. E como que é esse processo de renovação, quando a gente vai renovar alguma coisa? Eu precisei tirar muitas coisas dentro da minha mentalidade que não serviam mais, que me entristeciam, que faziam com que eu ficasse com raiva, julgasse, criticasse. E esse processo realmente não foi um processo fácil. E quando a gente olha, né, quando eu olho para uma situação como essa, eu fico pensando quantas pessoas, quantas mulheres, quantas Charlenes, né, vamos dizer assim, com aquela mentalidade que eu tinha antes, que estava desconectada da paz, apesar de estar conectada com a religião e um desejo de servir a Deus, de fazer tudo para agradar a Deus, mas estava desconectada da paz interior, e não conseguia entender determinadas coisas, as peças não se encaixavam. E conforme eu fui me permitindo expandir a minha consciência, nesse processo, não apenas na vertical, mas também na horizontal, buscar o conhecimento aqui dentro do mundo material e buscar a conexão com o sagrado, unindo espírito e matéria, me permitindo que todos os conhecimentos viessem até mim, mesmo aqueles que há alguns anos eu julgava, eu criticava, buscando olhar a verdade em todos os lugares e montar o meu próprio quebra-cabeça. A vida ficou muito mais leve para mim. E esse é o meu desejo para você que está aqui assistindo comigo esse vídeo. Então hoje é um dia muito triste no Brasil, é um dia muito triste aqui em Santa Catarina, é um dia de muita tristeza em Blumenau. E olhar para o mundo e ver que não existe a perfeição que a gente espera. Eu quero pedir desculpa para você também já nesse momento, porque eu moro aqui numa rua rápida, tem um apartamento em cima, tem um apartamento aqui do lado, e pode ser que você escute alguns barulhos, algumas coisas, mas é o que existe no nosso externo. Não existe a perfeição. Na Bíblia está escrito que no planeta Terra não foi encontrado nenhum ser justo sequer. Nenhuma pessoa justa. Jesus ele nos disse que aqui neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Então, por que eu amo a filosofia do Ho'oponopono? Porque ela nos fala que quando a gente olha essa imperfeição fora, nós podemos assumir a responsabilidade por isso também e fazer algo para melhorar o mundo. E quando a gente vai fazer esse algo, começar pela limpeza das nossas memórias. Então ontem, quando eu fiquei sabendo desse fato que me comoveu tanto, me deixou tão triste, eu comecei já a fazer a limpeza das minhas memórias através do Ho'oponopono, com cada mãe, com cada pai, com cada criança, com cada pessoa que sentiu essa dor, que vivenciou essa experiência, emanando, né, amor para essas pessoas, para que o Espírito Santo de Deus, a chama, a centelha divina pudesse trazer conforto a essas famílias. E desde 2019 para cá, eu venho resgatando sentimentos em mim que eu não sabia como lidar com eles e não sabia nem mesmo da existência deles em mim, né? Uma coisa é a gente falar sobre esses sentimentos, outra coisa é a gente vivenciar. E ontem eu vivenciei muito a empatia, né? Através do que eu senti, de realmente sentir o que as famílias estão sentindo, né? E
me conectei também com o não julgamento, porque chegou até mim a informação, algumas pessoas, né? Quando a gente fala da necessidade de expandir a consciência, de se permitir ter um conhecimento maior, permitir que novas informações cheguem até nós, é necessário deixar o velho, aquilo que não serve mais, para que novas informações cheguem até a nossa consciência. E daí quando a gente vê algumas pessoas falando algumas coisas que não fazem sentido, a gente não cai mais no julgamento. Então ontem eu vi o que faz o medo, o desespero, a angústia, faz com que as pessoas entrem no julgamento. E ontem até chegou até mim algumas pessoas falando sobre a política, né? Como se a política tivesse alguma coisa unicamente a ver com isso, né? Como que eu vou dizer isso aqui? Vou dizer como eu fiquei sabendo, né? Vou dizer como eu fiquei sabendo. Que agora que o Lula está no poder, né? Esse tipo de coisa acontece, né? Porque ele é um infiel, porque ele não tem fidelidade à religião dele, né? Talvez por causa do relacionamento que ele tem agora. Mas eu olho para nós como cristãos, principalmente os cristãos que estão muito conectados à religiosidade, a gente olha para nós como se somente nós tivéssemos a verdade. Eu já tive nesse lugar. Né? Quando eu frequentava a igreja católica, era somente a igreja católica que era certa. Todo mundo era errado. Depois, quando eu fui, né, me converti e fui para a igreja evangélica, a igreja católica também já não era mais a certa. Era a igreja evangélica certa. Todo o resto do planeta era errado. E se a gente for ver a essência da mensagem do Mestre amado Jesus, ele nunca falou isso. Ele nunca trouxe esse padrão. Quando ele fala em igreja, ele fala em seres. Seres, todos os seres. Todos os seres são parte da igreja, que são o corpo de Cristo. Tanto que lá, se eu não me engano, em Apocalipse, é mencionado que algumas pessoas iam chegar até o mestre e falar: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei, eu preguei, eu curei. E o mestre vai falar: não, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque não faz parte, efetivamente, dessa convivência com o mestre. Porque a gente se torna semelhante principalmente, né, às 5 pessoas que nós mais convivemos. E se a gente é um cristão, nós precisamos ser semelhantes ao Mestre Jesus. Conviver com Ele. Ter relacionamento com Ele. Isso vai fazer a gente se desconectar desse julgamento. Porque Jesus, Ele nunca julgou. Com certeza, se fosse falar para Jesus, né, com relação ao certo ou ao errado, Ele daria uma resposta amorosa e não de acusação. Com certeza seria uma resposta de acolhimento, de aceitação e não de punição. E a resposta dele com certeza seria: pelos frutos os conhecereis. Então como que a gente vai saber, como que a gente pode saber se estamos sendo verdadeiramente cristãos, se estamos seguindo o Mestre, se estamos permitindo que a consciência dele seja gerada em nós, para expandir a nossa consciência, pelo nosso fruto. E não somente o fruto do que falamos, mas do que pensamos, das ações que nós tomamos. E como que nós vamos saber os nossos frutos? Olhando para os nossos resultados, olhando a nossa vida, olhando se nós estamos atingindo os nossos objetivos. E no final disso tudo, qual que é o nosso objetivo? É ser feliz. Se no nosso dia a dia nós estamos sendo felizes, porque nós nascemos para isso, para ser feliz, para ser feliz. E nesse processo nós vamos entendendo muitas coisas, nós vamos levando a cura para muitas pessoas e nós vamos sendo curados também. E nesse processo é desafiador entender aonde fica a justiça nesse panorama todo. E o que eu estou fazendo para minimizar essa, né, entre aspas, injustiça que eu vejo. Que nós estamos no lugar, nós viemos aqui para esse planeta e nós temos a responsabilidade de deixar esse planeta melhor. Nós não temos a responsabilidade, nós não temos o direito de julgar, de acusar, de apontar o dedo e falar: isso é culpa disso, isso é culpa disso, é por causa disso. Que nós caímos num ciclo de vitimismo. Mas nós temos a responsabilidade, nós devemos assumir a nossa responsabilidade. O que eu posso fazer para deixar o meu planeta melhor quando eu sair daqui do que quando eu entrei? Então, se no decorrer da minha vida eu vejo essas tragédias acontecendo, o que eu estou fazendo para deixar o meu planeta melhor? Estou limpando minhas memórias, eu estou cuidando das minhas curas, eu estou olhando para as minhas questões, buscando o meu equilíbrio emocional, para que eu possa levar equilíbrio emocional, para que aquelas 5 pessoas que convivem comigo, mais proximidade, possam se tornar semelhante a mim. E como são as pessoas que eu estou convivendo? Essas pessoas, elas têm a mesma visão, o mesmo desejo de deixar esse planeta um pouquinho melhor também, né? Então eu te convido, né, nesse dia a pensar nisso, a fazer a sua oração, abençoar essas famílias de Blumenau e mandar muito amor para que haja consolo, para que haja um conforto vindo do alto para todas as pessoas, para todas as famílias, para as crianças, e fazer a limpeza das suas memórias também, né? Utilize o Ho'oponopono,
Pensa nessas pessoas, pensa nessas famílias e peça para que Deus, Pai, Criador, limpe em você também todas as memórias de dor que você compartilha com aquelas pessoas que a gente nem conhece, mas nós já temos, né? Se está na minha memória, se está na sua memória, se você ficou sabendo disso pelo jornal, por uma rede social ou por esse vídeo, é porque a responsabilidade de emanar essa porção de cura também está com você. Então você limpa em você. Quanto mais você limpa em você, essa porção de cura é espalhada para todos os habitantes dessa terra e o nosso planeta todo evolui. Todo evolui. Então, esse é o meu convite para você nesse dia. Se você assistiu até aqui, até o final desse vídeo, curte, deixa um comentário, compartilha, né? Me siga também lá no meu perfil no Instagram, @chartonelli. Toda semana a gente tem um vídeo ao vivo, uma live, trazendo convidados. E que nós possamos, né, mergulhar nesse processo de ser cada dia melhor. Eu vou ser melhor, não melhor que os outros, melhor do que eu fui ontem. Hoje eu consigo olhar para a minha vida, olhar para a Charlene lá do passado, e eu consigo identificar que, nossa, eu estou evoluindo aqui dentro, que eu sou uma outra pessoa, que eu tenho uma outra mentalidade, que a minha vida é muito mais leve, sem julgamento, sem apontar o dedo para ninguém, sem incomodar ninguém. Sem incomodar ninguém não, às vezes a gente até incomoda, mas não tem a ver comigo, né? Tem a ver com a outra pessoa, os incômodos dela, as curas dela, né? Não é que eu queira incomodar. A pessoa às vezes se incomoda simplesmente, né, por a gente estar aqui, mas tem a ver com ela, com as curas dela, com as questões dela, e tá tudo bem, né? Então que nós possamos ser melhores, não um melhor que o outro, maior que o outro, mas ser melhor do que a gente foi ontem.